Seja bem-vindo ao módulo 1, Calor e Temperatura. Você sabia que a física não se resume em cálculos matemáticos? Neste módulo 1, veremos que para entender a física acontecer, basta olharmos à nossa volta, sem sequer usarmos a ferramenta matemática. A física se encaixa em tudo ao nosso redor. E, se tratando de conceitos como calor e temperatura, veremos a ligação que ambos possuem em nossa vida. Estes conceitos fazem parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. E se você não tinha essa noção, nós te convidamos para buscarmos juntos o conhecimento de calor e temperatura fisicamente. A física, além de uma ciência linda, é vida. As primeiras noções de calor são advindas da origem e uso do fogo como fonte de calor. A descoberta do fogo revolucionou a vida do homem. Heráclito achava que o fogo estava na base das diversas manifestações e transformações da matéria conhecida. Para ele, tudo seria composto pelo fogo, ou seja, a chama podia tomar todas as formas e representava a imagem da diversidade da natureza. Aristóteles, então, trouxe a teoria dos 4 elementos: ar, água, terra e fogo. Para ele, a uma matéria-prima sem forma juntavam-se propriedades e qualidades que a tornavam sensível e determinavam seu formato. Portanto, essas qualidades constituíam 2 pares opostos: quente e frio, seco e úmido. Dessa forma, para Aristóteles, seriam essas qualidades que constituíam a base primordial de todas as coisas, e não os elementos, já que os elementos correspondiam a combinações de qualidades. O fogo, por exemplo, combinava o par quente-seco. Com isso, a ideia de calor, desde seus primórdios, está relacionada à ideia de quente. Ou seja, a primeira noção de calor está ligada à sensação térmica de quentura. Aristóteles também acreditava na ideia de calor e o seu contrário, sendo o frio. A partir dessa crença, nasce a ideia de calor como sendo uma substância. Dessa maneira, essas concepções de calor se relacionar ao quente e de frio sendo o oposto de calor foram abordadas desde a antiguidade, na qual usamos até os dias atuais. A ideia de calor como uma substância não seria fácil de ser superada, e isso pode ser observado historicamente, quando se verificava a resistência que a ideia de calor como substância apresentou às diversas contestações feitas por estudiosos em vários momentos. No século XVIII, o calor era considerado uma espécie de substância invisível, ou mais precisamente um tipo de fluido, da mesma forma que a luz, a eletricidade e o flogístico, fluido que se imaginava como responsável pela combustão. Desse modo, a substância calor, que aquecia e resfriava os corpos, também se denominava calórico. Partilhavam dessa crença vários cientistas da época. Porém, uma dúvida surgiu a respeito dessa concepção. Como a teoria do calórico poderia explicar o aquecimento provocado pelo atrito entre 2 objetos? Então, o físico inglês Benjamin Thompson, o conde Rumford, numa observação onde trabalhava numa fábrica de canhões, notou que o atrito aquecia os metais e depois o calor se conservava por algum tempo nas peças atritadas. Logo, o calor seria uma forma de energia obtida pelo trabalho mecânico. Assim, foi o próprio Rumford quem reelaborou o conceito de calor como o movimento das partículas que constituíam os materiais. Apesar disso, a teoria do calor como substância foi aceita pelos cientistas durante o século XVIII. E mesmo hoje, muitas vezes pensamos no calor como se fosse uma substância, utilizando frequentemente em nosso cotidiano essas expressões. Existe também a ideia da igualdade de conceitos, calor igual temperatura, assim
constantemente dizemos que faz calor quando a temperatura está alta. Várias experiências causaram um abalo significativo na teoria material do calor. Uma vez aceita a teoria mecânica do calor, dada por Kelvin e Clausius, e abandonada a ideia de calor como substância, foi possível o desenvolvimento das ideias de calor como energia relacionada aos movimentos das partículas e o surgimento das proposições matemáticas complexas relativas ao calor como uma forma de energia dissipativa, associada ao movimento molecular. Então, deixaremos de lado essa concepção de calor sendo uma substância, um fluido, pois vimos que calor não é substância. Mas o que é calor? O que é temperatura? Então, vamos juntos construir conhecimento. Este módulo foi feito especialmente para colaborar com sua aprendizagem. Por isso, o acesse e se interaja conosco. Se cuida! Seja bem-vindo